Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça a sua Filhos do Cabaré. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cachorro. Olha que desgraça. Quando eu abri o microfone, começou a latir. Começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast santo, sagrado, sacrossanto, que é adorado por milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro. Não é não, Murilovski? Positivo e operante. É a rede manchete dos podcasts. Quero agradecer mais uma vez as visitas frequentes que nossos espectadores têm feito ao nosso canal. Quero aproveitar para que eles se inscrevam e para que eles, sem medo nenhum, esmaguem o dedo no like, senão I'll be back. Aproveito também a deixa para a hora Adilson Rodrigues Maguila, enviar um abraço aí para o André, para o Sidão, para o Joelson, pro Matheus, pro João, pro Cunha, pro Dunha, pro Fabinho, pro tio do Brunão, pro minha cunhada, pra Eva, pro Adão, pro Milhão, pro Zinho, pro Zeta e pros demais amigos e amigas desse canal. E, obviamente, que a pergunta que não quer calar, né, se o Brunão sabe ou não nadar. Esta pergunta vai ficar no ar. Eu não vou participar essas coisas idiotas de quinta série, né? Onde esses pseudos piadistas, esses piadeiros, tentam aqui procurar só um engajamento aqui. Não vou cair nessa aí. E aí, sujeito? Tudo bom? Fala, meus irmãos. Mais uma semana aí. Tudo bem com vocês aí? Irmãos de fraternidade, participamos todos do mesma questão. Vivemos num mundo complicado, num mundo duvidoso, um mundo de sofrimento. Mais uma semana passando perrengues. Um abraço para todo mundo aí. Esmaga o dedo no like. Improviso não é o forte do Henrique, né, não, Murilo? Você vê que ele não vai bem na hora que improvisa, né? Tem que escrever, né? Vou ter que escrever, então. O Murilo já escreve já. Você vê nitidamente que ele escreve, né? Que ele lê o que está escrito, porque você vê que não tem emoção nenhuma quando ele fala de início. Ele fala assim: eu quero mandar um abraço para o Sidão, para o Serjão, para o Tonhão e para o João Pé de Mesa, que eu conheci ontem à noite no escuro, no estacionamento. I'll be back. É assim que ele fala. É assim. Olha lá, agora ele fica em silêncio lá. Eu diria, o que eu diria é o seguinte, Brunão: você me imita muito mal. Mas é só não ter alma, não ter coração que eu pareço você. Mas você é mais ou menos assim, Bruno. Você não, que isso? Muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa do mundo das ideias. Como eu não tenho coração. Humilde também, não nos esquecemos.
das Sim, ideias. mas você ser do mundo das ideias não requer humildade ou falta dela. Na verdade, é um ponto. E eu faço parte do mundo das ideias. Obviamente que eu também sou uma pessoa prática, porque é necessário ser prático. Contudo, eu faço parte do mundo das ideias. Pô, isso aí Humilde. eu queria ter autoestima Humilde. dessa galera aí. Eu queria ter autoestima dessa galera aí. Humilde. Tem uma galera que tem autoestima assim. Porra, eu só me Mas acho um vê, idiota. Mas viu, Brunão? Velho. Você tem que entender o seguinte, que o mundo das ideias, você não precisa ter. Não precisa ser um escolaço Ideia. para fazer parte. Você ter precisa ter ideias. Apenas isso, sim. Qualquer pessoa pode ter ideias boas, né? E desenvolvê-las, independente de ter frequentado uma faculdade ou, enfim, ter avançado nos estudos. Até porque, eu vou dizer para você, os maiores idiotas que eu conheci eu encontrei na faculdade. Bom ponto. Ótimo ponto. Achei que você fosse falar os maiores idiotas que você conhece. Eu ia falar que os maiores idiotas que você conheceu fizeram educação física. Eu achei que você ia falar isso. Porra. Não, há pessoas muito boas em todos os cursos. Em todos os cursos. E a gente pode aprender muito com qualquer curso superior que você faça. Só que eu, particularmente, isso obviamente é uma vivência minha, os maiores idiotas, felizmente ou infelizmente, não sei, eu encontrei na faculdade. Haja vista que a faculdade é que preconizou um negócio chamado trote. Você quer uma coisa mais idiota do que isso? Sei. Eu acho que é uma das outras tradições importadas. As coisas idiotas que o brasileiro importa e acha que é engraçado. Do American Pie. Entendeu? Eu nem sei, não, isso é adiante. Tem trote, tem antes do filme, né, Henrique? O mundo não começou em 2000, não, meu garoto. Só pra te dizer aí. O mundo é um pouco anterior à sua nascença. Não, é talvez a internacionalização disso, a exportação, principalmente brasileiro que gosta de... Negócio de trote, rapaz. Antes de você nascer, teve um maluco que morreu na faculdade de medicina, num trote. Antes de você nascer. Bom, saudável. Acho que foi em 98, o Murilo, que teve toda aquela celeuma lá, com um japonesinho lá, foi morto num trote numa piscina, faculdade de medicina, não foi isso, na USP? Foi 98 para 99. Essas coisas imbecis aí. Eu acho que isso aí deve vir muito do Porks, que é o avô do American Pie. Vem do Porks. Aliás, recomendo pra todo mundo. Porks. Trilogia muito boa. Que os caras no segundo grau, o cara já com barba. Todo velhão. Mas Porks é muito maneiro. Muito maneiro, cara. Esse dia eu peguei pra ver a trilogia, cara. É muito legal Porks, cara. Muito maneiro. E hoje seria totalmente proibido, né? Mas é muito maneiro. O Porks, ele acaba fazendo aquilo que ele se propõe. O problema é quando quando você propõe uma coisa e você não faz. Ali, não, eles propuseram uma coisa e fizeram aquilo que eles propuseram. Então, assim, ele se torna bom, ao meu ver, em função disso, né? Tanto que o nome é Porks. Mas a Porks era por causa do bar, né? Mas era Porks muito maneiro. Não, mas recomendo pra todo mundo. Você entendeu a subjetividade, né? Você entendeu a subjetividade. Seria assim, colocar o nome do filme de Orquídea e aí você apresentar o filme como Porks, é uma coisa errada, né? Mas ali não, por exemplo, o que eles se propuseram a fazer, eles fizeram, né? Muito bom. Muito bom. Eu acho que eu nunca vi. Nunca vi. Não, então veja. Veja que vale a pena. Vale a pena. É quase um pornô light. Softcore. Precisa assistir o Último Americano Virgem, eu acho. Também. Bom, O Último Americano Virgem. Rapaz, esse é velho, hein? Muito bom esse filme. Muito bom. Último Americano Virgem.
Caralho. Caralho. Maranatha, come Lord Jesus, Maranatha. Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre um tema que é controverso, Para muita gente é algo que prova, inclusive, a crucificação de Cristo. Para outras pessoas é só um pedaço de pano sujo. Com todo respeito que eu digo isso. Todo respeito. Pode parecer que não estou sendo respeitoso, mas estou sendo. Já há muito tempo atrás tinham afastado isso a veracidade, né? Do Santo Sudário, não, que o Santo Sudário é verdadeiro. E de uns tempos para cá voltaram a fazer teste e encontraram até tipos de sangue no Santo Sudário, que o tecido tem a idade compatível com a existência de Cristo, né? Que eu confesso uma coisa assim, eu sei que as pessoas acreditam tal, mas eu não acredito nisso, não acho que tenha existido um Cristo, não acho que existe Deus, mas isso é minha opinião, né? Isso é só a minha opinião tal, mas respeito quem tem religião, desde que a pessoa que tem religião respeite quem não tenha, né? Aqui esse é um problema sério também, né? Que quem tem religião quer ficar impondo os outros, mas isso não é questão aqui. Então, o Santo Sudário é um tema que foi sugerido pelo Murilo aqui pra gente falar, e o Negão também quer participar. Ele é um tema, podemos dizer, controverso, né? Porque tem coisas ali que são até meio que fisicamente impossíveis, né? De se... Eu não sei como, por exemplo, marcaria o cabelo ali, né? E se o cabelo tivesse todo coberto de sangue, ele não estaria naquela posição normal, né? O cabelo estaria... Se ele tivesse deitado, o cabelo estaria para trás, né? E também há quem defenda que aquilo era de quem estava em pé, meio sentado. Tem inúmeras coisas ali em torno disso aí, do Santo Sudário. E Murilo, você que estava lá quando cobriram Jesus com esse pano aí, né? Você foi uma testemunha ocular da história. O que você nos diz sobre o Santo Sudário, Murilo? E por que você fez a sugestão desse tema? Eu fiz a sugestão desse tema justamente porque ele é um tema polêmico. Ele mexe com as questões que envolvem a fé e que envolvem a ciência. E há pessoas que elas trabalham no sentido de tentar criar pontes entre a fé e a ciência. E há pessoas que trabalham na tentativa de isolar a fé e a ciência. Então, a fé é uma coisa, a ciência é outra. Elas não caminhariam juntas. Há pessoas que acreditam que elas podem caminhar juntas. Cada qual tire as suas conclusões. Esse é o primeiro ponto. Eu vejo, na minha opinião, que há dois santos sudários. Há o santo sudário da fé e há o santo sudário da ciência. O santo sudário da fé, ele já está resolvido, né, que é o seguinte: aquilo lá é um manto, né, ou tecido, né, de linho que cobriu o que seria Jesus Cristo, porque para aqueles que não sabem, os judeus, quando eles são enterrados, eles são cobertos com um tecido, são lavados, né, feito um banho no corpo, eles são vestidos com tecido, e eles são enterrados, se não me falha a memória, com os pés voltados a oeste. Então, para a igreja, para a fé, ela não precisa de prova de nada. Ela só precisa da fé. A fé ela é suficiente para se sustentar. E no caso da Igreja Católica, a Igreja Católica ela é baseada na tradição. Então, é a tradição que determina as coisas, né? Então, no caso do Santo Sudário, aí, de tempo em tempo, eles apresentam para o público o Santo Sudário. É importante, porque é a manutenção da fé.
assim como existe os santos, assim como existe a representação desses santos, assim como existe a cruz, que ela tem uma representação simbólica. Então, todos esses artefatos estão ligados a um simbolismo, e esse simbolismo está ligado à tradição. Então, religião católica, ela é tradição, e é como tem que ser feito. Então, é a fé que vai determinar o que as coisas são e o que elas não são. Certa vez, um amigo que eu tive, que já faleceu, eu estava falando sobre Judas, se não me engano, ou Jonas agora me falhou a memória, que ele foi engolido por uma baleia e essa baleia cuspiu ele num determinado local. E o filho estava próximo e disse o seguinte: não foi, pai, uma baleia, foi um peixe grande. E tentou explicar para o pai que a baleia não conseguiria engolir uma pessoa por causa da passagem da garganta. Enfim, começou com uma série de uma série de argumentos técnicos para mostrar para o pai que não, que foi um peixe grande e não uma baleia. Até porque uma baleia não é um peixe, não é um mamífero. O pai dele virou e disse para ele o seguinte: filho, se tivesse escrito lá que fosse uma mosquinha que tivesse engolido ele, voado e cuspido ele onde precisava, eu acreditaria do mesmo jeito. Então, a partir daí, a discussão ela não existe mais. Por quê? Porque a fé é justamente isso. É você acreditar naquilo que é o imponderável. Então, esse é o santo sudário da fé. O santo sudário da ciência. Ainda não há uma determinação final sobre o santo sudário da ciência, até porque as técnicas de análise, técnica de análise química, técnica de análise microbiológica, técnica de análise físico-química, elas ainda não conseguiram determinar totalmente o que é, de que época e assim por diante. Tem uma datação do carbono, a partir do carbono, várias, a partir do carbono 14. Contudo, essas datações elas são discutíveis. Por quê? Porque, no caso do santo sudário, você tem uma série de contaminações. E, para quem não sabe, o carbono 14, ele é uma datação em que os seres vivos, a gente incorpora carbono 14, enquanto a gente está vivo. Depois que a gente morre... Murilo, só uma interrupção rapidinho, para não perder a piada. Você vê que ele tem dificuldade de falar nós seres vivos, né? Vocês perceberam isso aí, né? Porque o cara tá morto por dentro. Observações. Você vê da minha tese e da abertura dele. O cara tá morto por dentro. Aí ele tem dificuldade de falar nós seres vivos. Só isso que eu queria. Desculpa a interrupção. Eu acho que como piadista você já foi melhor já, viu, Bruno? É um piadeiro. Agora você virou um piadeiro. Mas voltando a falar para os seres vivos, tá? E não os seres de outros espectros do universo, nós, seres vivos, nós absorvemos o carbono 14, e a partir do momento que a atividade biológica ela para, a gente para de incorporar, e o carbono 14, a gente começa a falar que ele decai. Esse carbono 14, ele se transforma, e a gente vai perdendo o carbono 14. Então, sabe-se, inclusive, a partir dessa transformação, dessa eliminação do carbono 14, a partir de você finalizar as atividades biológicas, o tempo aproximado que um determinado material biológico, ele existe. A questão que envolve o santo sudário é as contaminações, porque você não tem apenas um tecido. Você tem tecidos ali, você tem pólen, você tem micro-organismos que ficaram retidos, né? Você tem outros materiais biológicos. Então, isso torna-se mais difícil você fazer uma datação precisa para o santo sudário. Então, assim, você estimar uma data precisa é bastante difícil, né? E aí você tem uma discussão fora do âmbito religioso, do âmbito acadêmico, que é o seguinte: supondo que esse santo sudário tivesse uma idade aí de aproximadamente 2.000 anos,
isso daí seria um tecido que teria encoberto que acredita ser Cristo? Isso é praticamente impossível de saber. E os motivos são vários. Né? Por quê? Porque, como toda época, você tem morte de pessoas. E como eu disse anteriormente, havia ou na verdade ainda há, uma prática religiosa de você cobrir os judeus com esse tecido. Então, acontecia isso naquela época com mais de um homem. Né? Então, isso acontecia com muitas pessoas. Como você pode, então, identificar que isso seria com o que se denomina o Messias, Jesus Cristo? Esse é um ponto. Outro, a caracterização física do que seria Jesus Cristo, ela é muito controversa também, porque supondo haver, isso é a ciência dizendo, supondo haver um Jesus Cristo da ciência, qual seria o rosto dele? Como seria esse rosto? Baseado no quê? Então, o que ocorre? Ocorre que o Santo Sudário, ele se vale de uma imagem que se foi criando de Jesus Cristo, e é uma imagem eurocêntrica, na maioria das vezes. Você encontra, obviamente, outras imagens de Jesus Cristo, porque na ausência de um desenho, vamos assim dizer, né, de uma estátua esculpida, foi se criando uma imagem. A perspectiva de determinados povos criaram a imagem dele. E o Santo Sudário, ele, obviamente, se valeu dessa imagem. Ele não sendo especificamente de uma pessoa que morreu naquela época, se valeu de uma imagem, sendo ele uma pintura. Se for de uma outra pessoa em outra época, muito menos ainda poderia ser do que é Jesus Cristo. Lembrando que os exegetas, quando eles discutem haver ou não Jesus, há duas correntes: aqueles que acreditam ter havido um Jesus, que seria o Jesus histórico, e aqueles que acreditam não ter havido um Jesus histórico. E nenhuma das duas correntes conseguem uma comprovação, que é muito difícil. Aqueles que acreditam ter havido um Jesus histórico, eles acreditam que possa ter sido, até, se não me engano, são 10 pessoas possíveis de ter sido um Jesus. Então, assim, há relato de 10 pessoas que possivelmente poderia ter sido que é o Jesus histórico. Então, veja, o Santo Sudário, ele acaba sendo atravessado por todas essas discussões. Então, mesmo que se datasse ele com uma data por volta de 2000 anos, ainda assim, a gente não pode dizer que esse manto cobriu o que seria o Jesus. Até porque você não tem, dentro da ciência, um fato científico que mostre que houve uma pessoa, e essa pessoa era o que é denominado Jesus, que está no Novo Testamento. Então você tem esse Jesus, que é o Jesus da fé, que não há problema nenhum. Então esse Santo Sudário, ele vai estar ligado a todo esse simbolismo, está tudo certo, não tem nada errado, as pessoas podem ser felizes assim. Então. E você tem o Santo Sudário da ciência, que é um Santo Sudário que ele dificilmente vai conseguir determinar se ele cobriu de fato o que era, ou que seria o Messias, que seria Jesus Cristo. Então a ciência, ela, dentro das suas limitações, porque a ciência também tem suas limitações, ela tenta o quê? Ela tenta aproximar o objeto do evento histórico. E qual seria esse evento histórico? Talvez ter coberto o que é chamado de Messias. Eu diria, arriscando, que eles jamais vão conseguir dizer que, de fato, esse manto, ele cobriu o que é o que nós chamamos de Messias, ou que os cristãos, né, chamam de Messias. Ô Murilo, uma coisa, você falou sobre o lance do ritual de cobrir o cadáver.
Eu estava fazendo pesquisa para gravar. Eu vi que uma das coisas é que parece que na época, tá, pelo que eu entendi, na época isso era um hábito não era de nobres, não era bem de nobres assim, mas não era todo o judeu que era coberto na época, né? E aí parece que o seguinte, é que tem, como teve aquele problema, né? Que como as pessoas sabem, o judeu ele não aceita Jesus como Salvador, né? Jesus só foi mais um judeu para eles, né? Eles não. Talvez você, meu amigo e minha amiga, que defende o Estado de Israel por ser cristão, você está um pouco enganado, equivocado, tá? Não queria te dizer isso. Mas parece que não eram todos os judeus que eram enterrados dessa forma na época, né? E aí até tem essa controvérsia pelo fato disso ter acontecido, que ficou esse debate. Falou assim, pô, se eles fizeram isso, porque eles acreditavam que Jesus tinha eu não vou falar nobreza, eu não sei se tinha esse conceito de nobreza na época, né? Eu não sei também se eram dos mais ricos, né? Eu não consigo colocar dessa forma, assim. Realmente passou batido, assim. Mas me parece que não era todo o judeu na época que tinha esse cerimonial. Ou posso estar enganado. Eu não tenho dados para dizer, talvez dentro do que você está falando, alguma coisa relacionada a classes sociais, né? Porque já havia vamos dizer assim, já havia uma estratificação das pessoas, não nas classes sociais como a gente conhece hoje, né? Como hoje é arbitrado, mas já havia uma estratificação, né? De quem era mais rico, quem era pobre e assim por diante, né? E a gente não pode esquecer também, quando a gente fala judeu, parece que a gente está falando de um grupo coeso, que praticava tudo igual, né? E não era, né? Havia subgrupos dentro do que a gente chama de judeus, né? Havia práticas diferentes da religião, né? Havia uma série de grupos que se opunham, inclusive, um ao outro, né? Não era uma coisa coesa, todo mundo praticava as mesmas coisas, fazia as mesmas coisas do mesmo jeito, né? Não, realmente havia diferença entre os judeus. Inclusive, assim, eu falei da questão envolvendo Jesus Cristo, você tem 3 Jesus Cristo diferentes. Você tem o Jesus Cristo histórico, você tem o Jesus Cristo da fé, né? Cada grupo cristão, né, vai fazer o seu Jesus Cristo da fé, e você tem o Jesus Cristo dos escritos, que é um outro Jesus Cristo ainda, né? Que é um personagem que ele vai sendo o quê? Ele vai sendo manipulado, vamos assim dizer, de acordo com quem está escrevendo. Então você tem aí ao menos 3 Jesus Cristo diferentes. É claro que o Santo Sudário ele vem para corroborar quem? O Jesus Cristo da fé. É ele que está querendo corroborar. Por quê? Porque apenas os católicos, né, que têm a fé que aquele, tanto que até o próprio nome está falando, é Santo Sudário, né, que o sudário foi o sudário que cobriu Jesus Cristo, o Messias, né. Se você pegar outros grupos cristãos, eles não vão ter a mesma fé sobre isso. Então a gente precisa fazer essa identificação, que ela é importante, e essa estratificação, inclusive entre os judeus. Eles não eram, inclusive não são até hoje, um grupo único coeso. E aí, Henrique? Essa questão da fé é bem isso mesmo, mas sobre a parte científica, não dá para você dizer de fato, né, a idade ainda, saíram novos estudos, né, que eu vi, do pessoal falando que através de um raio-x lá para tirar a parte prejudicada, né, do pano, para fazer um novo estudo com carbono 14, que eles conseguiram datar mais antigo aí, dessa época de mais ou menos 2.000 anos atrás. Mas ainda assim, mesmo que for 2.000 anos atrás, é algo muito subjetivo, né? Eu ainda acho ser algo muito subjetivo.
você passa muito pela questão da fé também, né? Eu perdi o que eu ia falar ainda. Isso é maconha, faz isso. Maconha. Maconha faz você perder a linha de raciocínio, é isso. Tá vendo? Os malefícios da utilização de entorpecentes dá nisso, porra. É nisso aí. Fuma maconha, fica assim, porra. Não consegue completar um raciocínio. Ainda tem nego que fala que essa porra faz bem. Aí a merda que dá. É essa porra aí, ó. Faz bem, mas em outros nichos. Não consegue. O cara não consegue acabar uma frase. Ele esquece no meio. E quer falar que essa porra faz bem. Ah, pra merda, rapaz. Porra. Tá de sacanagem, porra. Tá de sacanagem. Oi, sabe uma coisa? É muito. Falando agora, isso pra mim é muito. Não sei se a palavra é cômodo. Não é a palavra. Cômodo não é correta para o que eu vou falar. Né? Eu não vou falar que eu tô também esquecendo a palavra, senão tudo que eu acabei de falar do Henrique aqui vai se aplicar a mim. Mas é muito percebe assim, que a maconha, por exemplo, não é contraprova. Andar com maconha também afeta a sua memória. Por osmose. É que é muito oportunista, achei a palavra, viu, Henrique? É diferente de você, eu achei a palavra. É que, por exemplo, só exista tudo bem, que porque eles partem ao Santo Sudário, foi de Jesus Cristo, e ele era um ser diferente de todos os outros. Mas quando você fala de provas arqueológicas, vamos falar dessa forma, achados arqueológicos, raramente ele vem sozinho, ele tem outras coisas. Então, por que não encontraram outros tecidos também? Né? Por que não encontraram outros tecidos com outras pessoas? É só esse, e esse é o de Jesus, é que nem o Murilo falou, não dá para definir que é. Mas é um oportunismo, ele atende uma narrativa, né, que não esqueçamos que isso é uma narrativa também da Igreja Católica, né? De que, salvo engano, eu acho que os evangélicos ele não se apegam a isso, né? Isso é mais coisa da Igreja Católica, né? Não sei, não estou a par. Mas eu acho que é muito cômodo, assim, dentro desse oportunismo, falar, não, tá vendo, tá aqui, é de Jesus. E se era realmente um costume cobrir os mortos com o tecido, por que nunca encontraram de nenhuma outra pessoa? Entendeu? De nenhum outro. Justo esse que encontrar, não, é esse. Entendeu? Então, eu acho que é só fruto para atender uma narrativa. Entendeu? Isso aí é a mesma coisa. Pode falar? É a mesma coisa que você achar uns pedaços de madeira que batem mais ou menos com a data que eles falam que teve a Arca de Noé e falar, tá vendo? Prova científica de que a Arca de Noé existiu. É mais ou menos isso, entendeu? Eu acho que falta conjuntura nesse achado aí. E lembramos que a primeira versão é de que ele é de 1200, né? É uma época, de uma época que, cara, a Igreja Católica era fortíssima, entendeu? Talvez o período da história que ela foi mais forte, mais influente, entendeu? E até moldou a sociedade moderna, vamos colocar dessa forma, que tem muitas coisas que a gente tem 8 conceitos de ética, de moral, que ela se apropriou e ela começou a impor à sociedade naquela época, né, e até de forma mais efusiva em algumas partes, mas nós temos isso desse período, entendeu? Então, o Papa, nessa época, ele era tão poderoso, até mais poderoso que os reis, entendeu? Depois, obviamente, teve aquele rompimento lá com o Henrique VIII, tá, mas com a Igreja Anglicana, mas também não é o caso aqui da nossa conversa. Mas eu acho que a conjuntura é muito oportunista, assim, de chegar e falar assim, não, isso aqui cobriu Jesus, entendeu? E como eu falei na minha participação inicial, eu acho que tem coisa que é fisicamente impossível, entendeu? Por exemplo, o lance do cabelo,
sabe? Pô, se ele tivesse deitado e com o cabelo encharcado de sangue, o cabelo não estaria daquela forma, gente. É só você pegar uma pessoa com cabelo, eu não vou falar molhado, porque o sangue ele é mais espesso que a água, né? Ele não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que você tá com o cabelo molhado de água. O cabelo, mas se você vê que vamos botar dessa forma assim, o comportamento físico do cabelo não seria aquele, entendeu? Não seria aquele. Dá pra ver também em cenas e fotos e vídeos que os caras, né, tem a porra do grupo do Cabaré que os caras sempre mandam os vídeos de gore. Você vê como é que fica o cabelo dos caras quando tá lá machadado a cabeça deles, e aí sai sangue, o caralho é 4, martelado na cabeça, sai sangue, o cara cai no chão desfalecido. O cabelo tem um comportamento diferente mesmo. Dá pra ver, né? Não é difícil de achar essas imagens na internet também. Eu não sei, eu acho que é fisicamente impossível, assim. Eu acho que é só mais um instrumento de domínio pela fé, entendeu? Talvez no momento de questionamento ele fala, olha o que nós encontramos aqui, entendeu? Olha só que coincidência. Quando questiona a gente aparece com isso daí, tá? Eu acho maneiro, eu acho coisas de arqueologia maneira, de história, entendeu? Para mim não tem essa parada mágica, assim, entendeu? Não tem o lance da magia, da fantasia em torno das coisas. Mas eu acho que, mesmo que seja um tecido do ano de 1200, porra, é um negócio, sabe, muito legal, conta coisas sobre a história daquele tempo. Porque nem para mim, a Bíblia nada mais é que os seus escritos, eles nada mais são que o seguinte, um retrato de uma época, entendeu? Não acho que ali, mas por exemplo, quando fala de tudo ali, assim, da cidade, aí, sabe, ele retrata uma época, daquela época de que quando foi escrita, entendeu? Isso para mim é maneiro, isso para mim é legal. Agora, querer achar que as coisas que estão lá são, é magia, vão ser, um filho de Deus, que é uma coisa também que eu sempre questionei, e nunca me responderam os religiosos. Por quê? Ou responderam de uma forma convincente. O porquê que ele apareceu justamente naquela época, naquele momento da história. Por que ele não apareceu depois? Entendeu? Por que depois de apareceu justamente naquela época que, perto do que a civilização é hoje, ali era só quase um povoado, entendeu? Ali não tinha, naquela época, aquela civilização ali, daquela concentrada ali no que é o Oriente Médio hoje, ela pouco tinha contato com outros lugares, e a gente sabe hoje que existiam vidas, sociedades, ecossistemas assim, sociais em outros lugares, né, em outras partes do mundo, né? Por que ele apareceu ali e para essa galera? Por que ele não apareceu em outro lugar? Entendeu? Por que ele não apareceu na Ásia? Ou ele apareceu na Oceania, ou até mesmo aqui nas Américas? Por que justamente lá? Entendeu? Então, eu acho isso curioso, assim, isso que me responderam de uma forma convincente, de eu ficar, realmente essa resposta me convenceu, né? Mas eu só acho que não tem nada de santo, é um pedaço, uma peça histórica, seja de 2000 anos atrás de tecido, seja de 800 anos atrás, entendeu? Não importa, eu acho que é uma peça histórica que tem sua relevância. Agora, de querer provar a existência de Jesus, essas coisas, isso para mim não cola. Pode falar, Mano, pode falar. Pegando essa questão que o Brunão colocou, essa imagem que aparece no Santo Sudário, o que as pessoas religiosas elas acreditam, o Santo Sudário da Fé, é que na morte de Jesus houve uma espécie de uma irradiação do corpo, porque Jesus ele teria ressuscitado e teria ido embora para o céu com o corpo físico. Então ali, quando ele sai do túmulo, então houve uma espécie de ele irradiou o corpo, a energia que
ainda havia nele, que ela foi irradiada, e é essa marca que fica no santo sudário. É por isso do cabelo e tal, quer dizer, marcas que normalmente não ficariam, né, pelo menos não daquela forma, mas houve uma irradiação, né, em função do seu poder, da sua bondade, em função do fato dele ser o Deus Todo-Poderoso. É quase uma revelação de uma foto, né? É quase a revelação de uma foto, né? Entendeu? Sabe, isso não, pra mim não é muito cômodo. E outra, sem contar que é fisicamente quase impossível, né, Murilo? Sejamos honestos, né? Sim, o ser humano, ele pode deixar uma marca dessas, pode acontecer, por exemplo, se ele for atingido por uma bomba atômica. Se você pegar Hiroshima e Nagasaki, vários locais lá, ficou só com a imagem a sombra. Da pessoa, né? A sombra, só a sombra, né? Tanto que uma coisa impressionante. Tanto que algumas pessoas que elas discutem o sudário da fé, eles fazem esse paralelismo, né, que Jesus ele teria irradiado toda essa energia ao ressuscitar, por isso que ficou marcado daquela forma o tecido, né? Como eu falei anteriormente, a fé ela não precisa de explicação nenhuma, porque a fé é a fé, né? A fé ela é você acreditar no imponderável. Contudo, sempre que você tenta fazer uma ligação da fé com a ciência, você cria pontes, vai acontecer o seguinte: como a ciência ela evoluiu muito, a ciência avançou muito, a religião, a fé, vamos assim dizer, elas começaram a ficar melindradas com a ciência. E aí o que acontece? Acontece que, a partir desse momento, a religião, a fé, ela precisou fazer com que aquilo que eles acreditassem tivesse algum fundamento científico, sendo que isso não é necessário, mas eles começaram a precisar disso, para poder justificar aquilo que eles acreditavam. Porque toda vez que vinha a ciência e falava assim, não, mas cientificamente isso não é assim, assado, a fé se melindra. Então eles buscam um mecanismo de dizer que não. Isso assim acontece porque ocorreu dessa forma e isso é comprovado cientificamente, né? É como falar da questão que eu acabei de falar, dessa marcação que seria uma irradiação em função da ressurreição do Salvador, né? Do próprio Deus reencarnado. Aí eles pegam o paralelismo lá com o que aconteceu com a bomba atômica, para você ver a quantidade de energia que ele tinha, né? Quer dizer, a fé não precisa de nada disso, mas na ânsia de tentar mostrar, de tentar buscar uma razão que a fé não precisa, mas eles tentam mostrar que existe um vínculo científico, um vínculo com a realidade material, então eles começam a criar esses paralelismos, né? Que eu particularmente acho que é uma besteira, porque as pessoas acreditam naquilo que elas querem, do jeito que elas querem, né? Mas o Murilo, eu acho que é só uma coisa, eu acho que isso também, eu acho que é uma forma de tentar acomodar ou adaptar a narrativa religiosa naquele tempo que ela está vivendo. Entendeu? De repente, eles querem dar um viés científico para o negócio, dada que, o crescimento da ciência, e, obviamente, a ciência é um contraponto da religião. Porque, que nem se falou, a religião, ela e acabou. Não precisa de explicação. Por isso que, às vezes, é muito divertido discutir com o religioso, que ele não tem fundamentação nenhuma, ele e pronto. Entendeu? Não quer saber o porquê que só né? E aí até, de repente, para acomodar essa galera que começa a dar esse viés de comprovação científica para poder manter a galera adaptando aos tempos que ela vai vivendo, entendeu? Talvez daqui a 100 anos, com um avanço tecnológico, né, eu acredito que ainda o cristianismo, a Igreja Católica, os evangélicos e as religiões vão continuar existindo,
talvez serão diferentes, como hoje são diferentes de 100 anos atrás, entendeu? Eu acho que as pessoas 100 anos atrás... Não, mas eu digo assim, eu estou falando de 100 anos, porque há 100 anos atrás era inconcebível, era inquestionável a religião, entendeu? Você contava dentro de uma sociedade, você contava nos dedos da mão quem se levantava contra a religião, entendeu? Se falar assim, questionar, né? Nem se posicionar contra, questionar a religião. Era tudo aceito, era tudo Deus, era a presença muito forte da Igreja Católica no nosso dia a dia. Isso foi se perdendo um pouco nesse século, né? Eu acho que mais do que nos outros. No século passado, desculpa, na metade final do século passado, isso foi se perdendo, e foi se perdendo mais ainda nesse século, mas, por exemplo, aqui no Brasil, foi se perdendo de uma forma não das pessoas se libertarem de religião, de elas trocarem de religião, né? Que é uma coisa que o Velk, meu parceiro de Demente Podcast, está no grupo também, que ele sempre fala, né? Que ele fala, a igreja evangélica avança em número porque ela está em todo lugar. A igreja católica não, tem que ter aquela igreja, tal, as pessoas vão até ela. Uma igreja evangélica, o cara pode abrir numa garagem no meio de uma favela, entendeu? E vai estar assim, já no quintal das pessoas, vamos colocar dessa forma. Não, você não tem que sair, às vezes, do seu bairro para ir no bairro vizinho para ir na igreja, não. Às vezes, você vai no final da sua rua, tem um cara lá com uma caixinha de som estourada, gritando aos berros, falando que conversa com Jesus, e isso vai. Então, eu acho que eu acho que é o lance, que é uma forma de que adequaram quiseram dar um viés de comprovação científica às questões religiosas por conta de estarem perdendo a narrativa, perdendo força, entendeu? De uma forma tá vendo? Até a ciência está provando, entendeu? Coisas do tipo assim, não sei se eu estou falando muita merda, mais do que o normal. Esse negócio aí, dessa questão de comprovação, chamar atenção e tal, eu tava vendo um cara falando sobre as pessoas hoje em dia não, já faz uns anos já, que as pessoas querem tentar acabar com a Bíblia, destruir a Bíblia, não sei o quê, e aí o cara usa como argumento assim, eles querem fazer isso com a Bíblia porque a Bíblia parece que tem alguma coisa de verdade escrita nela, né? Parece que tem alguma coisa, alguma coisa assim que eles não conseguem compreender ainda, que tem uma explicação e não sei o quê, papapá, por isso que eles querem acabar com a Bíblia. Agora, então, o viés de confirmação que chama isso aí. Agora, aí ele fala assim, as coisas que não tem muita importância, que você sabe que não é tão real, como a mitologia grega, como tipo, o livro do Harry Potter, assim, eles não querem acabar com isso, né? Porque você sabe que não é real. Aí eu fiquei assim, nossa, mas será que é por isso mesmo? Será? Será que não é porque a Igreja Católica acabou com tantos e tantos e tantos e tantos escritos durante a Idade Média durante muito, não só a Idade Média, né? Durante tanto tempo. Não só a Igreja Católica, os cristãos, as religiões em si, não só a Igreja Católica, não só os cristãos, mas as religiões em si, brigas religiosas acabaram com tantos escritos históricos, tantas culturas, por causa dessa besteira. Será que é só porque eles acham que tem alguma coisa de muita verdade ali na Bíblia? Sei lá, cara. Então, mas usa as coisas como viés de confirmação, entendeu? Se querem acabar com isso, é porque tem verdade ali, entendeu? É o viés de confirmação deles, entendeu? É simples, é a forma, é uma ginástica de narrativa que chama isso aí. De você tentar sempre, se querem acabar com isso, porque tem coisa de verdade. Isso, mal comparando, mas você vê que é o mesmo tipo de pessoa, e aqui eu não estou falando de uma forma chocosa, que a pessoa que quando, por exemplo, fizeram aquele atentado contra o Bolsonaro, que falasse, se querem matar ele porque ele tem algo de bom, entendeu? É esse tipo de coisa, entendeu? Querem acabar a Bíblia porque a Bíblia tem algo de bom. Eu pensei nisso agora, com a reforma dos livros de história que eles querem fazer, né? Os livros de história das escolas, mudar como é contada a história. A gente já gravou um episódio sobre o revisionismo histórico. É isso, entendeu? Querem contar a história diferente para atender uma narrativa sempre, cara. Entendeu? É sempre isso. E não nos esqueçamos, cara, que religião é sinônimo de poder, né? Nem de riqueza até, é poder. Entendeu?
Poder e manipulação. Até esse exemplo, mas o poder vem de manipulação. Eles andam de mão dadas, entendeu? Não adianta, cara. Quando o cara é poderoso, ele tem essa ascensão sobre muitas pessoas, ele manipula essas pessoas. Seja de uma forma mais pesada, mais forte, ou seja de uma forma mais sutil, entendeu? Porque as pessoas o seguem. Entendeu? E é isso, o seguem por um motivo. Entendeu? Às vezes, até a questão de... A manipulação não passa nem do cara que faz. São das pessoas que seguem, que se automanipulam para aquele cara, que acham que aquele cara é um cara diferenciado. Entendeu? E o exemplo que eu dei até do lance de um cara que não é numa garagem, ele vai lá e monta um templo para ele, que ele faz culto lá. Esse cara, às vezes, não ganha dinheiro, mas ele tem poder sobre a vida dos outros. Então, se o cara tem ali, 30 pessoas que frequentam o culto dele na garagem dele, ele vai ter um poder assim, maior ou menor, em cima de 30 pessoas. Você sabe que a moda das igrejas agora é colocar as palavras em inglês, né? Church e não sei o quê. A igreja do lado da casa do André, quando eu passo lá do lado, né, para ir na academia, para treinar e tal, eu sempre passo ali na frente. Na frente da igreja, é enorme, né, o espaço ali da igreja. No muro, né, de fora assim, que é um muro com uma grade e tal, você consegue ver lá dentro. Tem umas coisas assim, tipo, escrito freedom, todos. Eu fico, meu Deus, será mesmo que eles promovem a liberdade? Ah, imagina, então, mano, a manipulação através da fé, mano. Ele teve um aluno uma vez que falou que era crush. Vou lá no crush. E é engraçado, né? Vou na igreja church. Eu falei, mas church é a igreja em inglês, cara. Tem a igreja church nova geração. Essas merda aí que tem o The Power, The King, The Power, The Kevin, The Heaven, The Cover, The Heaven, The Cell. Essas dessas maluquices do caralho. 20 anos atrás não tinha essas besteiras dos caras querendo meter tudo em inglês. Mas tinham outras besteiras, né? Tinham outras besteiras, né? É assim que funciona, né? Vamos substituir nas besteiras. As besteiras só são substituídas. Elas vão se adequando aos tempos que elas vivem. Eu acho que não é assim, mas eu acho que daqui a pouco vai começar a ter os pastores, igual os pastores dos Estados Unidos, que usa aquele negócio preto com aquele colarinho branco que fica atrás, não sei o quê. Logo menos vai começar isso também, as church de verdade, as church raiz. As church raiz. Rapaziada, deu a hora aqui, o Henrique tem que vazar, eu também tenho, porque eu vou reviver uma experiência que eu tive anos atrás, né? Vale a pena. Vou reviver essa experiência e vai ser em IMAX, vou ver Interestelar no cinema novamente, ter o prazer de rever esta bela obra de ficção científica do Christopher Nolan. Vamos ter mais alguma coisa para... Com mais prova histórica do que a Bíblia. Muito mais. Murilão, alguma coisa mais a acrescentar, Murilão, sobre o Santo Sudário? Eu acho que o tema foi dentro das nossas possibilidades, né, das nossas capacidades do conhecimento do assunto. Acho que foi bem explorado, eu acredito que seja isso mesmo. O único adendo que eu faria é o seguinte, que é surpreendente você ter os escritos, né, que fazem parte da Bíblia, isso ter sobrevivido por tanto tempo e ainda ser um instrumento de discussão, um instrumento de poder, um instrumento de fé. Passado tanto tempo, isso ainda está no nosso tempo e o que isso ainda representa, a importância que isso ainda representa, né? Eu acho muito curioso isso. Fico me perguntando, né? Aí alguém vai dizer o seguinte, né? Porque deve ter alguma coisa boa dentro.
É o viés de confirmação. É o viés de confirmação. Mas se você analisando assim, não é só a Bíblia, né? Acho que o Alcorão, eu acho que é mais velho que a Bíblia, alguma coisa assim, não é? Não, Não, o Alcorão- o islamismo é 600 anos depois da Bíblia. Tem não tem algum livro religioso É, assim, que é mais o que é mais antigo em termos da religião judaico-cristã é o Velho Testamento, né? O Pentateuco, ele é mais antigo. Depois vem o Novo Que ele Testamento. é o Torá, né? É o Torá, não é do Judeu? É, então. Mas o Torá é o Velho Testamento, Henrique. Testamento. Pode crer. Aí você É tem o Velho Testamento. Você tem o Alcorão, que ele é mais recente, e você tem os escritos de Krishna, e você tem os escritos de Buda, que são mais antigos. E lembrando só uma coisa, galera aí, católica tal, muito do catolicismo, ele veio do zoroatrismo, né? Não nos esqueçamos disso, né? Não nos esqueçamos disso, meus amigos. Nada é original, Na verdade, tudo se copia. Na verdade, o cristianismo, né? Não o catolicismo em si, mas o cristianismo, ele É o bebe cristianismo, muito. é. Na verdade, muito assim, lá. a história, inclusive, caberia até um episódio. O que acontece é que os judeus que foram para o exílio, no exílio eles tiveram influência do zoroatrismo, eles trazem isso daí para o que seria depois Israel, né, ainda não era Israel, e eles fazem parte, no retorno, eles fazem parte do grupo que são os, que inclusive na Bíblia são muito condenados, são os, como é o nome? Os fariseus, exatamente. Então, o cristianismo, ele é muito influenciado pelo farisanismo, né? Que quando você tem os fariseus, eles quase entram em conflito com o grupo que dominava o Templo de Jerusalém. Porque o Templo de Jerusalém não era os fariseus, era um outro grupo religioso, olha que coisa, né? E os fariseus chegam, quando os fariseus chegam, a aceitação deles só era possível se eles bebessem da mesma água, né? Se eles aceitassem os argumentos e a fé que era praticada na época, né? Só que os fariseus vão dar um salto. Qual que é esse salto? A ressurreição. E então, isso tudo ela é dos fariseus. E uma coisa, né, Murilo? Isso tudo pré-Cristo, né? Isso antes de Cristo, Tudo né? Bem antes, né? Sem dúvida. Então, assim, os estudiosos, quando se faz um estudo baseado na exegese, você inclusive consegue verificar a briga dos grupos. Quem era quem eram os fariseus, os que não eram fariseus, os grupos que haviam e a briga que haviam entre eles, inclusive pelo domínio do templo. Então esses estudiosos eles conseguem identificar quando está havendo briga entre eles. Né? No caso do quê? Da manipulação dos personagens. Vambora, rapaziada, vambora que o espaço interestelar me espera. Valeu, rapaziada. Valeu, gente. Até semana que vem. Abraço. Si ven pronto.